Olá, eu sou Priscila Zonzini Ramos, pesquisadora de pós-doutorado no Centro de Química Medicinal, o CQMed, da Unicamp, e estou gravando esse vídeo como parte do treinamento do Scarab, a plataforma utilizada pelo nosso centro para armazenamento e compartilhamento de dados. Nessa apresentação, serão abordados os seguintes temas: como é a estrutura do banco de dados do Scarab e como adicionar informações a esse banco de dados. Esse fluxograma, então, ele ilustra como os dados são estruturados no Scarab e é extremamente importante para entendermos a ordem e quais informações temos que adicionar. E também para sabermos como buscar corretamente as informações no Scarab. É importante ressaltar que essa estrutura, na verdade, é bem mais complexa do que está sendo mostrado aqui, mas eu simplificarei para que seja mais didático, focando principalmente nos dados relacionados à clonagem e produção de proteínas, que são as primeiras informações que devem ser adicionadas ao banco de dados. Nós vamos ver que o fluxograma é bem intuitivo e segue a ordem das etapas envolvidas no processo de clonagem e produção de proteínas. O primeiro identificador que deve ser adicionado é o target, ou seja, a proteína-alvo. A nomenclatura corresponde ao nome da proteína, mais especificamente a sigla, por exemplo aqui, CDK2, seguida de uma letra que indica a isoforma, aqui no caso A. Geralmente a é mais longa, mas se houver mais de uma isoforma, vai ser A, B, ou B. E seguido ainda... No caso de proteínas de outros organismos, devemos incluir a sigla da espécie antes do nome da proteína. Então, por exemplo, se formos trabalhar com uma proteína de Plasmodium falciparum, devemos incluir aqui, antes da sigla do nome da proteína, as letras P maiúsculo e F minúsculo, correspondendo ao Plasmodium falciparum. E assim por diante. Isso no caso, então, de outros organismos. Mas se forem proteínas humanas, nós manteremos somente a sigla normal. Após a inclusão do target, o entry clone, então, deve ser adicionado. O entry clone nada mais é do que o DNA template. E a nomenclatura se inicia, então, com o nome do target, seguido por S ou SB, se for do Brasil. Então, sempre vai ser S para entry clone, e esse B, que vai aparecer em todos os identificadores, corresponde ao Brasil. Mais um número que segue a ordem de criação. Então, aqui, por exemplo, o identificador entry clone seria CDK2ASB001. Posteriormente, vem então o identificador allele, que corresponde ao produto de PCR e recebe a nomenclatura AB. Então, para a gente ter um produto de PCR, a gente precisa ter um DNA template e também a gente precisa ter primers, né? Primers forward e reverse, que vão receber a nomenclatura FB e RB, respectivamente. A próxima informação a ser adicionada é o construct, ou construção, que corresponde ao produto de PCR clonado em um vetor de expressão. Pode ser para expressão em E. coli, em célula de inseto ou em célula de mamífero, por exemplo.
e o construct vai receber a nomenclatura CB. As clonagens, elas sempre são organizadas em placas de 96 poços, que recebem o nome UNI, de Unicamp, e um número que segue a ordem em que foram criadas. Dessa forma, cada pessoa inicia com uma placa de clonagem e vai completando cada poço com uma construção diferente, conforme forem sendo realizadas as clonagens. E para adicionar, então, os produtos de PCR e as construções, o nome da placa, assim como os pocinhos, devem ser colocados na localização. No laboratório, as construções devem ser armazenadas em duas placas, uma que seria de bactéria e outra de DNA. Ou seja, uma vai conter estoques de glicerol, no qual o seu plasmídio, né, a sua construção, vai estar na bactéria de clonagem, que geralmente é MAC1, e isso vai ser estocado no freezer -80. E a outra placa, contendo os plasmídios obtidos de mini prep, vai ser armazenada no freezer -20. Então, quando a gente passa a nossa construção para a linhagem de expressão, geramos o clone, que recebe a nomenclatura KB. Para então a gente conseguir, né, expressar e purificar a nossa proteína de interesse, gerando então um Expression ID, que vai receber a nomenclatura EB, e um Purification ID, que vai receber a nomenclatura PB. É extremamente importante entendermos a diferença entre clone e construct, e eu vou repetir então mais uma vez. O construct é o nosso plasmídio, que foi clonado então numa bactéria de clonagem, geralmente a MAC1. E o clone é a nossa construção na bactéria ou na célula de expressão. A proteína de interesse, ela vai ser então utilizada em diferentes estudos, né, como por exemplo, estruturais, bioquímicos ou celulares. E para isso precisamos que todas as informações estejam disponíveis e acessíveis a todos, de maneira padronizada e organizada. E para isso o Scarab está aí para nos ajudar. No Scarab, nós adicionamos basicamente dois tipos de informações. Uma que são esses identificadores, que eu acabei de mencionar, e que vão para o banco de dados. E o outro são as páginas, ou ELN. ELN corresponde a Electronic Lab Notebook, ou caderno eletrônico de laboratório. E nessas páginas, nós descrevemos os experimentos, colocamos resultados, figuras, arquivos e etc. E cada um desses identificadores deve ser linkado a uma página do Scarab. E nessa página do Scarab que eu criei, que está identificada aqui no canto superior à direita, vocês podem encontrar a descrição detalhada do significado de cada termo-chave e a nomenclatura que deve ser utilizada, assim como outras informações que estão sendo abordadas neste treinamento sobre estrutura e armazenamento de dados no Scarab. Aqui, então, está sendo mostrado como são visualizados no Scarab essas informações que eu acabei de mencionar. À esquerda, a visualização no Scarab Web e à direita, no Scarab Desktop. Podemos acessar todas essas informações que estão no banco de dados do Brasil, que é esse BR Hive. E dentro aqui da clonagem, por exemplo, nós encontramos os templates, os primers, os produtos de PCR,
construções, vetores e clones. E dessa mesma maneira podemos encontrar todos os outros tipos de informações, não só da clonagem e de produção de proteínas. Agora que já vimos como as informações são estruturadas, vamos ver como adicioná-las ao banco de dados do Scarab. Para facilitar, eu criei arquivos no Excel com templates para cada um dos principais identificadores que eu mencionei anteriormente, e todas as pessoas podem acessar esses arquivos no servidor, na pasta da Biotech, ou nessa página do Scarab. Então, é só preencher os arquivos, incluindo lá todas as informações necessárias para cada um dos identificadores, e depois copiar e colar diretamente no Scarab. Então, vamos ver rapidamente o passo a passo de como adicionar as informações no banco de dados. Como exemplo, eu irei mostrar como adicionar um target, mas funciona da mesma maneira para todos os outros identificadores. Após preencher o arquivo Excel template, no Scarab, devemos selecionar a opção, acessar a opção editar, aqui no canto superior à esquerda. Aqui podemos visualizar tanto no Scarab Web quanto no Scarab Desktop, é bem semelhante, tá? Aí selecionamos, então, a opção aqui, Target, mas tem todas as outras opções também, tá? No campo Constraint, deixamos Insert Empty Row. E depois pressionamos Editar Dados. Então, é só copiar e colar todas as informações nos campos que aparecem aqui. E salvar apertando o botão verde. Então, é bem simples, né, para adicionar os dados. Só precisamos estar atentos para seguir a nomenclatura correta e não inserir nenhuma informação errada. Essa é a principal maneira de adicionar os dados no banco de dados do Scarab, mas também existe uma outra ferramenta, que é chamada Saturn, pela qual podemos adicionar os produtos de PCR e as construções. Essa plataforma, ela é acessada pelo Scarab na opção Helpers e aqui em Molecular Biology Platform. E também existe um arquivo Excel template disponível no servidor chamado Template Construct Design, que facilita a inclusão dos dados. E daqui a pouco eu irei comentar um pouco mais sobre esse arquivo para desenho das construções. Se vocês quiserem acessar essa página do Scarab identificada no canto superior à direita, lá vocês podem encontrar mais detalhes sobre como adicionar informações utilizando o Saturn. O Saturn, ele opera em um navegador web, então a gente só precisa fazer o login, que é o mesmo do Scarab. E aí a gente vai clicar aqui embaixo, ou em Allele, ou em Construct, dependendo da informação que a gente vai adicionar. Então, primeiro a gente vai adicionar o Allele, que seria os produtos de PCR, e depois os Constructs, ou construções. Aí é só copiar e colar os dados que estão no Excel, aqui nesses campos, e apertar Calcular. Então, as sequências dos produtos de PCR e das construções, elas são calculadas pelo Saturn a partir dos templates ou entry clones, primers, forward e reverse e dos vetores. E assim como também são calculadas
no caso das construções, né, a massa esperada com o CENTEG, coeficiente de extinção, PI e outros parâmetros. Então, isso facilita bastante na hora de gerar as informações e de inserir na base de dados, né? E aí é só apertar, então, salvar, e tudo já vai direto para o banco de dados do Scarab. Então, para finalizar, eu vou mostrar como desenhar construções de maneira rápida e fácil, utilizando o arquivo Excel para desenho de construções. Esse Excel, ele foi criado pelo pesquisador John Elkins, do SGC de Oxford, e ele é ligado ao banco de dados do Scarab. Só que nós podemos utilizar esse arquivo para o desenho, para clonagens somente utilizando os vetores LIC do SGC. Infelizmente, para outros vetores, esse Excel ele não consegue fazer o desenho de construções de maneira rápida e fácil. Então, aqui na primeira aba, que é a aba Template DNA, a gente vai adicionar o nome do alvo, o entry clone, ou DNA template, e a sequência de DNA. Só lembrando que todas essas informações já precisam estar cadastradas previamente no Scarab. E a gente tem que colocar a mesma nomenclatura aqui. Então, o nome tem que ser igualzinho que está cadastrado no Scarab. Na segunda aba, que é a aba de Construct Design, a gente vai colocar as informações para desenho das construções propriamente ditas. Então, a gente vai adicionar novamente o nome do target e o entry clone. Vamos colocar também o nome do vetor. E aí a gente tem que checar se o nome do vetor está escrito corretamente. Aqui tem uma aba, Vectors, no qual a gente pode checar os vetores disponíveis. E aí a gente vai escolher, então, a região da nossa construção, ou seja, os resíduos de início e fim. Depois é só clicar em Get Existing Names para buscar as informações do Scarab. Então, é necessário fazer um login ao banco de dados, né, de Campinas. E os dados para o login são os mesmos do Scarab. Dessa maneira, os identificadores serão gerados com a nomenclatura correta e com a próxima numeração disponível. Então, é só clicar em Make Primers, Make PCR Products e Make Constructs. Por último, então, exportar. E aí, vai ser gerado um novo arquivo Excel com o formato correto para inserção dos dados no Scarab e Saturn. E aí, depois é só copiar e colar. Então, as duas primeiras abas desse arquivo Excel gerado correspondem aos primers forward e reverse, que devem ser adicionados ao Scarab. Depois vem as abas alleles e constructs, que devem ser adicionados no Saturn. E por último, tem uma aba com a lista dos primers para serem pedidos. Então, é bem simples, né? E, por fim, eu gostaria de ressaltar que todo tipo de informação gerada no laboratório deve ser adicionada ao Scarab, desde sequências de DNA e proteínas produzidas, até dados estruturais de proteínas e moléculas sintetizadas, assim como resultados de ensaios bioquímicos e celulares. Então, eu convido a todos para colocar em prática tudo o que foi mostrado nessa apresentação. E muito obrigada!